Período após a ditadura de Getúlio Vargas foi chamado de República Populista ou simplesmente de populismo. Populismo é um tipo de estratégia política de ser popular, agradando os grupos mais humildes da sociedade. Os políticos desse período buscavam equilibrar os anseios dos grupos mais pobres com os interesses da elite. Esse período inicia com o governo de Dutra, em 1946, e vai até 1964, quando iniciou o período da ditadura cívico-militar. Lembrando que Getúlio Vargas havia ficado no poder por 15 anos já, desde a Revolução de 1930 até o final da Segunda Guerra Mundial em 1945. A população queria que Vargas se mantivesse no governo, queria uma democracia, mas sob o comando de Getúlio Vargas. Esse movimento foi chamado de queremismo. Devido ao apelo popular, o presidente Vargas começou a ser pressionado pelo Congresso e pelas Forças Armadas e acabou renunciando. Dessa forma, o retorno da democracia ocorreu com a renúncia de Vargas até que eleições fossem realizadas e o presidente eleito pudesse tomar posse do cargo. Foi instalado um governo transitório. Quem assumiu o governo foi José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal. Nas eleições presidenciais, a vitória foi do general Eurico Gaspar Dutra. Uma importante medida do governo Dutra foi o alinhamento com os Estados Unidos, dentro desse contexto de Guerra Fria. Importante ressaltar que após a Segunda Guerra Mundial, os vencedores da guerra, Estados Unidos e União Soviética, passaram a se enfrentar ideologicamente por meio do aumento das suas zonas de influência. Outra importantíssima medida desse governo foi a abertura da Assembleia Nacional Constituinte. A Constituição de 1946 tinha características liberais e conservadoras. A Constituição, então, manteve um regime federalista e presidencialista, com um governo de 5 anos sem possibilidade de reeleição. Os cargos da Câmara tinham mandatos de 4 anos e do Senado de 8 anos. A Constituição também manteve conquistas da Revolução de 1930, como voto secreto, voto universal e para todos os maiores de 18 anos, menos para analfabetos e para convocados das forças militares. O voto feminino também se manteve e o pluripartidarismo foi determinado. Também foi criada a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para situações que fossem necessárias. Manteve-se a estrutura de propriedade da terra, os latifúndios, a garantia dos direitos trabalhistas da era Vargas e manteve-se também a estrutura sindical, porém agora sem a intervenção do governo. No governo Dutra, o Brasil se inseriu no quadro da Guerra Fria como alinhado dos Estados Unidos, atendendo à doutrina Truman, que era o combate ao crescimento do socialismo. Dessa forma, o nosso país fez parte da OEA, Organização dos Estados Americanos, criada em 1948, tendo uma ativa participação. O governo Dutra rompeu relações diplomáticas e comerciais com a União Soviética, tornou o Partido Comunista Brasileiro ilegal e houve a cassação de mandatos de representantes do Congresso eleitos pelo PCB. E houve também uma tímida retomada do liberalismo econômico. E para auxiliar no desenvolvimento brasileiro, foi criada a missão ABINC, com o objetivo de diagnosticar os principais problemas da economia brasileira, com especial recomendação de empregar recursos externos sobre o setor petrolífero. A missão também tinha como objetivo realizar análises para auxiliar o governo brasileiro na tomada de medidas políticas e econômicas.
Durante o governo Dutra, também ocorreu a entrada maciça de bens de consumo importados dos Estados Unidos, equipamentos que não existiam no Brasil, como aspiradores de pó, ventiladores, geladeiras e aparelhos de televisão, passaram a ser comercializados no país. Isso foi uma boa iniciativa, mas junto com os produtos que não haviam no Brasil, também eram importados produtos que havia fabricação nacional. Como as taxas de importação eram baixas, os produtos estadunidenses acabavam sendo mais baratos do que os produtos nacionais, causando falências de várias indústrias e aumento dos índices de desemprego, gerando problemas econômicos. Nesse contexto, terminou o governo de Eurico Gaspar Dutra e nas eleições presidenciais, o eleito foi Getúlio Vargas, que voltava a ser presidente do Brasil. Sobre o governo constitucional democrático do Getúlio Vargas, nós vamos ver no próximo vídeo.